Êxodo 17, a partir do versículo 1 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz o título da palavra: a jornada pelo deserto de Sim, a falta d'água. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia-lhe água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali um povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede, a nós e os nossos filhos e o nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco o povo me apredejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a vara com que feriu o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e te ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. Uma palavra bastante conhecida, mas bem pouco explanado esse assunto. Essa história se dá já no momento em que o povo já está na jornada em meio ao deserto. Quando nós falamos jornada, parece aquela viagem que você sai programada e você tem algumas paradas rápidas e depois você continua a jornada. É mais ou menos isso, mas com alguns acontecimentos diferentes. Que na viagem que você faz, ela acontece, você para, vai a um supermercado, para uma padaria, um posto de combustível e depois você continua. Na jornada é um pouco diferente. A história vai dizer que em alguns lugares eles até acampavam, criavam tendas, eles construíam algo ali, tinha muita batalha por conquista de terras, e muitas pessoas iam sendo dizimadas nesses confrontos, mas a jornada não parava, porque o destino certo seria Canaã. Então a disputa por essas terras era sempre inconstante, alguma coisa acontecia, por isso o nome jornada. Nessa jornada há desdobramentos fora daquilo que a pessoa às vezes está combinado de fazer, ou tem intenção, programação. Na logística ela foge um pouco, por isso a palavra jornada. Essa história vai acontecer depois que eles passam o Mar Vermelho, depois que o povo egípcio é morto. Hoje de manhã nós tratamos desse assunto. A história vai dizer que Jacó sobe do Egito com os filhos. E quando ele vai, José é o governador. Mas o faraó que está ali é da mesma etnia, o mesmo segmento do povo de Jacó, do povo de José. Então há um entendimento. Quando Jacó sobe, ele sobe com mais ou menos 70 pessoas. E habita no Egito. E vive ali por alguns anos. E diz a história que mais ou menos 200 de anos, mais alguns anos, a média de 230 a 250, a história não é precisa, mas é mais ou menos essa média. O povo tem paz, o povo passa um pouco mais tranquilo, porque o faraó do momento não é tão agressivo. Mas nesse tempo você vai de completar junto comigo e entender, concordar. São 230, 240 anos, mais ou menos, 200 mais alguns anos. Esse povo que veio junto com Jacó, o povo hebreu, cresce muito. E começa quando viaja e vem de uma cidade, o povo brasileiro sabe muito bem o que eu estou falando. Você sai de uma cidade e vai para um outro, você sai de um município ou de um estado e vai para o outro. Então você leva com você alguns costumes, alguma crendice, alguns comportamentos, a maneira de você falar. Não é assim? Pois bem,
Esse povo que sobe com Jacó tem algumas crenças, algum comportamento, e aquilo vai se expandindo. O povo tem liberdade para louvar a Deus de Israel, o povo tem liberdade para o servir, o povo tem liberdade para cantar. Nós vamos ver na história de Miriam, depois que troca esse governo, ela pergunta por que os instrumentos. Então, esse tempo é maravilhoso, mas com o passar dos anos, dessas centenas de anos, o faraó morre, José não existe mais, Jacó também não existe mais, e agora Egito está no governo de um outro faraó que é originalmente egípcio. Então ele começa a escravizar esse povo com medo desse povo, começa a escravizá-los, e passam mais ou menos aí 2 centenas de anos, e esse povo totalmente separado e sendo quase que escravizados. Então Deus prepara, entre meio a esse povo, um casamento entre Arã, juntamente com Joquebede. E nasce ali pessoas importantíssimas na história, começa Deus movimentar. Só para você entender o contexto. E nessa situação em que o povo agora está sendo escravizado, dá-se um casamento entre um homem chamado Arã, que casa com Joquebede. E nessa situação nasce Miriam, e mais um pouco à frente nasce Arão, e depois, por último caçula, Moisés. Só para você ter um entendimento, para nós chegarmos até a história onde Deus quer falar com a tua vida. Hoje de manhã Deus tomava nós justamente nesse assunto. Moisés agora visto por Deus como uma saída do povo desse sofrimento e oferecendo a eles uma terra em que manava leite e mel, uma terra em que Deus queria eles. Justamente nesse momento nasce Moisés, na hora mais difícil em que o povo está enfrentando dentro do Egito. É nesse momento em que Deus entra na nossa vida. É nesse momento que a palavra de Deus vai falar contigo. É exatamente naquilo que nós estamos enfrentando de dificuldade na nossa vida, em que as coisas parecem que vai desabar, o mundo vai acabar, parece que tudo está vindo contra você. É exatamente aí, quando nós vimos que não tem mais saída, é que a mão de Deus começa a trabalhar. Quando o povo começa a ser oprimido, a mão de Deus começa a trabalhar. Quando a tua vida começa a dar muito errado e não vai para frente, Deus começa a trabalhar. Quando as coisas começam a oprimir você, na tua casa, no teu trabalho, na tua rua, no teu comércio, na tua empresa, é aí que Deus começa a trabalhar. Quando a nossa mão não pode fazer mais nada, quando o meu movimento já não sugere mais nada, quando em mim já não tem mais força, quando eu não tenho mais saída, quando eu não tenho mais o que fazer, é aí que Deus começa. Então nasce o menino Moisés, e rapidamente, para pincelar a história, nós vemos que tem um acontecimento, mas por pouco tempo ele fica, logo ele é solto no rio, se eu não me engano, com a idade de 3 meses, estava uma matança, o primogênito, foi dada uma ordem que matasse, então o povo hebreu, mas Deus prepara que ele vai para o rio, logo alguém pega ele, a princesa do faraó, toma ele nas mãos, chama uma moça, justamente a irmã dele, Miriam. Você conhece alguém? Conheço, fulana. Quem era? É a mãe do próprio Moisés, uma escrava dentro do Egito, cuidando do filho na casa do homem grande, tendo salário. Glória a Deus, é a preparação que Deus prepara. Irmã, irmão, como a palavra hoje de manhã, Deus prepara coisas que nós não acreditamos, que nós assustamos. Senhor, eu não mereço tudo isso, mas é Deus que prepara. Os caminhos de Deus são suaves para a nossa vida, os caminhos de Deus são preparados por Ele. Às vezes nós não compreendemos, mas não é para compreender. O que Deus prepara é bem feito, e é muito bem feito. São esquadrinhados, alinhados, preparados, justificados. Cabe a nós viver o sobrenatural de Deus. Glória. Irmãos, o que nós vamos ver? Os anos se passam rapidinho, e Moisés fica ali por 40 anos. Depois ele comete um assassinato. Ele defende, ele viu um egípcio batendo num hebreu, foi lá e assassinou um egípcio.
E alguém viu aonde ele enterrou e disse: olha, nós vamos contar, se você não der um jeito, o que ele faz? Ele foge. Então ele vai morar numa terra chamada de Midian, e ali ele passa mais 40 anos. Quando ele está apacentando as ovelhas do sogro, acontece uma situação em que a sarça está pegando fogo. Deus chama ele atrás da sarça, ele não vê, mas vê ela pegando fogo e diz para ele: olha, eu ouvi a voz do meu povo, eu ouvi e eu desci e quero atender o meu povo. Glória a Deus. É desse jeito, quando nós estamos menos percebidos, quando nós estamos no limite, é aí que Deus faz coisas sobrenaturais acontecer na nossa vida, coisas que nós passamos todo dia do lado e não vimos, mas quando Deus toca no nosso coração para olhar, tem coisa sobrenatural acontecendo. É a mão de Deus que está ali, é um movimento de Deus que está ali, é a história de Deus que começou, é o movimento de Deus que começou. Tem algo novo para a minha vida, tem algo novo aparecendo na minha vida. Deus está criando o caminho, oportunidade. E Moisés abraçou a oportunidade, correu para lá, chamou Araão, o irmão do meio. Vamos para o Egito? Vamos. Fazer o que lá? Nós vamos arrancar o povo. Você está doido, rapaz? Vamos tirar o povo de lá. Tem certeza? Ô, se tenho. Deus falou comigo, a sarça pegou fogo. Então você está tão certo assim, vamos lá. Juntou lá uma meia dúzia de roupa, colocou num saquinho nas costas, com um cajadinho na mão, vamos embora. 80 anos. Entra no Egito. Acontece tudo que nós já sabemos, do Nilo, das pragas, do primogênito, e por aí vai. Até que o povo sai. O Mar Vermelho nós passamos. A palavra de Deus cumpriu. Os egípcios morreu tudo dentro do mar. Mas agora é o povo. Chegamos na palavra de hoje. O povo que sofreu. O povo que sofreu quase 300 anos. Um povo que foi escravizado. Um povo que viveu amargurado. Um povo que foi hostilizado. Agora briga por água. Um povo que sofreu amargamente. Um povo que viu nascer o Salvador, vamos dizer assim, até então no momento. Alguém guiado por Deus, que viu muitas pragas, que viu muita coisa acontecer sobrenatural e espiritual. Agora discute por causa de água. É assim nosso povo hoje. É assim que nós somos. Vivemos o sobrenatural ontem, mas hoje estamos cobrando resposta de Deus de uma coisa tão simples às vezes. Mas ninguém vive sem água. Mas e a providência de Deus? Será que eu tenho o poder de fazer tudo o que Deus fez? Será que outro Deus podia fazer o que Deus fez antes do povo sair do Egito? Não, mas o povo não se converteu, o povo não pediu, foi buscar Moisés e cobrar dele. E aí, Moisés? Você sabe se me responder por que o povo cobrou de Moisés? Porque ele viveu 40 anos no deserto, morou em Midian. Por certo ele sabia onde tinha água. Você quer ver outra história? Quando a viúva está sem azeite e em casa tem só um restinho, ela vai ter com Eliseu esperando uma resposta. Oh, meu filho, meu marido lá morreu e o credor levou meus 2 filhos. Eu não tenho nada em casa. Antes de perguntar o que ela tinha, o que ele falou para ela? Mulher, o que hei de fazer? Eu imagino que Moisés fez a mesma coisa. Eu não tenho nada. Vocês não servem a Deus? Vocês não viram tanta coisa acontecer lá? Irmão, no nome de Jesus, começa a ver o que Deus fez na tua vida. Já começa a ver o que Deus preparou para você no passado. Já começa a ver quanta coisa Deus fez na sua vida. Nós ficamos colocando Deus contra a parede o tempo todo, mas não há em nós a disposição para clamar, para pedir, para orar, indagar a Deus. Senhor, tem misericórdia, é muito fácil. Olha o que você está fazendo comigo, olha para a minha vida. Mas prostrar com o rosto no chão, se humilhar no pó da terra e dizer: só tu na minha vida. Eu sirvo um Deus que é poderoso, eu sirvo um Deus que é o dono de tudo. Ele vai me dar saída, vai preparar caminho, vai criar uma oportunidade, a minha história vai mudar. Oh glória, fazer que nem Davi não faz, mas reclama, pede, murmura, xinga, acha ruim, discute da palavra, briga com Deus. Oh glória, glória a Deus. Foi assim com o povo. E a água, Moisés, e agora? Você tirou nós do Egito para morrer aqui.
mas os caminhos de Deus são retos, perfeitos. A palavra vai dizer: e clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse Moisés: passa diante do povo e toma comigo, porque ele já tinha resposta. Irmã, irmão, sabe o que a palavra vem dizer para nós hoje? A resposta é a palavra. A gente tem que aprender a parar de depender de A, de B, de C e buscar na fonte que é Deus. Isso aqui não foi reservado só para uma pessoa, para o ungido, para a ungida, para o fulano, para o ciclano. Ei, Deus não tem minuto, nem hora e nem tempo para falar com o povo. Glória a Deus. Você precisa estar reunido como igreja, mas para Deus falar contigo é a comunhão que faz isso, é o espiritual que faz isso, é a comunhão com o Espírito Santo, a intimidade, é a ligação, é a santidade, é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não tem tempo, Ele age tempo e fora do tempo. Se você dobrar o teu joelho na tua casa, Deus responde a tua oração, responde o teu clamor, mas a aliança tem que estar no teu dedo, a noiva tem que estar adornada, a virgem tem que estar preparada, a lâmpada acesa, cheia de azeite na botija. Oh, glória, glória. O que nós vemos é muito crente perdido no A, no B, no C, sem encontrar a resposta, porque a resposta não está na boca do homem, está na boca de Deus para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. O que nós mais vemos hoje é crente doente espiritual, precisando de profecia, precisando disso, daquilo, o dia inteiro buscando resposta, mas a resposta está no teu joelho, na tua boca. Glória a Deus, e no Deus que te criou. Glória a Deus, oh aleluia, glória a Deus. Uma igreja fraca, uma igreja mal acostumada. A igreja é nós, hein? Eu, você que me assiste. Uma igreja mimimi, esperando tudo de quem está na frente, de quem produz, de quem faz, de quem ora, mas não tem disponibilidade de clamar. Acostumou como o tempo de Moisés, o povo olhava para ele, e agora ele se virava, dava um jeito, subia no monte, sabe lá como ele descia, transformado, corpo arrebentado. Por quê? Porque escutar a voz de Deus não é fácil, só quem sente ele de pertinho. Do outro lado, quando passa em nós, e que nós somos tomados, parece um rolo compressor que te atropelou, você está moído, moída. Nós pagamos o preço, mas a igreja fica fria, mal acostumada, não quer andar com as próprias pernas, esperando o que o vaso tem para falar. Glória a Deus. O mesmo Deus que opera na minha vida, o mesmo Deus que trabalha na vida do teu pastor, do teu ancião, do teu cooperador, do teu bispo, seja quem for, é o mesmo que cuida da tua vida. Glória a Deus. O povo tem que aprender. Nós somos o povo da grande tribulação, irmã. Tem que estar preparado para a guerra. Se te falta água, mesmo no deserto, Deus faz brotar. Se te falta fé, mesmo debaixo da luta, Deus pega na tua mão e te faz andar. Glória a Deus, aleluia. Se te falta alimento, Deus toca no coração de alguém para te suprir a tua necessidade. E se não tiver um copo de água, mata a tua sede. Viver como crente é assim, experimentando a fé todo dia. Glória a Deus, oh glória, glória. Se fosse para nós ter tudo assim, toca aqui, tem. Vai ali, que tem. Busca lá que você vai receber. Se fosse para ser assim, Deus tinha deixado o povo lá no Egito e arrumava alguém para fazer uma casinha de barro para esse da glória. Se fosse para ser assim, não estava uma meia dúzia para bater um pandeiro. Se fosse para ser assim, Miriam não precisava atravessar. Olha a palavra, irmão. Se fosse para ser assim, Miriam não tinha enfrentado todos esses demônios, atravessado o mar vermelho para do outro lado bater o tambor, não. Ela juntava uma meia dúzia, se escondia em qualquer cume, em qualquer montanha. Uma meia dúzia de crente. Vamos louvar a Deus aqui, ninguém vai escutar. Aqui nós estamos escondidos, não. Se levou um, eu vou levar todos. Irmã, irmão, se Deus ensina um, vai ensinar todos. Porque se
senão só um entra no céu. A palavra de Deus é para todos. Cristo morreu de braço aberto, abraçando e ensinando a igreja. Eu sou a cabeça, me segue. Glória a Deus, oh aleluia. Qualquer prova nos derruba, qualquer tormenta nos derruba, qualquer situação nos aflige, e nós não conseguimos brilhar em Cristo, porque ficamos mal acostumados, reclamamos, murmurando, e não aceitamos o que Deus quer para a nossa vida. Hoje de manhã a palavra foi relacionada a exatamente isso, glória a Deus. Quando o faraó aceita, pega o povo e vai embora, está liberado, junta o seu povo, pode ir. Aí a palavra vai dizer que o próprio Deus fez o coração do faraó endurecer. A própria palavra vai fazer isso, só para ele ver o poder que Deus tinha. Agora ele não vai ver mais o bastão que estava a vara na mão de Moisés, dando flor, folhas, ramos, não. Agora ele vai ver uma imensidão de mar abrir, e engolindo ele, é toda a tua família, a sua prole, o seu exército, os teus carros, os teus cavaleiros, tudo sendo engolido. Ele queria ver o poder de Deus. Deus queria fazer isso, irmã. Você não queira ver o poder de Deus na nossa vida. Ele é bondoso, misericordioso, mas também um fogo que devora. Glória a Deus, aleluia. Se você veio aqui buscar uma palavra, esperando Deus falar contigo, é primeiro parar de murmurar, reclamar de tudo, se colocar de pé e colocar a caminho. Glória a Deus. As coisas não saem do lugar se não tiver uma atitude nossa, se não tiver a nossa mão, se não tiver a nossa santidade. Deus não trabalha. Se nós não formos obedientes, não funciona. Glória a Deus. Deus tem que ver nossa santidade. Chama Ele aí agora, na comunhão que nós tomamos aqui. Senhor, eu quero ser limpa, eu quero ser limpo, Senhor. Eu preciso viver o Teu sobrenatural. Se eu não me encaixo na palavra, limpa minhas vestes. A partir de hoje eu quero andar em santidade, parar de murmurar. É fácil pegar o meu problema, despejar nas costas de Deus e falar: resolva. Ele é o teu advogado na causa justa, Ele é o teu juiz na causa justa, Ele é o teu médico quando tiver justiça aí. Glória a Deus, oh aleluia, oh glória. A benção me alcança, mas se tiver renúncia em mim, a benção me toma, mas se tiver vontade de ser crente, porque antes de fazer a obra, Deus sonda o meu coração e o teu. Glória a Deus. Tem que ter verdade, não pisa em ninguém, não seja maior que ninguém. Respeite os teus filhos, respeite a tua esposa, o teu esposo, o teu ancião, o teu pastor, seja quem for. Respeite quem vive do teu lado, o teu patrão, o teu gerente, os teus funcionários. Respeite, glória a Deus. Antes de murmurar e de pedir algo para Deus, pese a tua situação em uma balança. Murmuração só leva ao sofrimento, e que nunca acaba, porque nós não conseguimos alcançar de Deus. Deus habita no templo limpo, perfeito, imaculado. Defeito nós temos, a misericórdia abraça, mas eu preciso reconhecer que sem ser limpo, não faço comunhão com Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.